Usina de Talentos. Então, vamos lá. Pessoal, tá aí o meu e-mail, então, demerval@gmail.com. Fiquem à vontade, como já foi falado. Se no finalzinho não der tempo de responder todas as perguntas, podem mandar e-mail que, na medida do possível, eu vou responder um por um, tá bom? Eu não falei para o pessoal aí que está dando suporte, porque que eu gosto de ser chamado pelo meu sobrenome, Deodato. Deodato. Eu passei 25 anos lá no Banco do Brasil, nas agências, na Universidade Corporativa, sempre assinando Demerval, que é o meu primeiro nome. E eu gosto muito de trabalho comunitário. Onde me chamam aqui nas comunidades, né, nas favelas, nas comunidades aqui, no entorno da cidade de Campinas, onde eu moro, eu vou de graça e, se for preciso, eu pago para ir para conversar com jovens das comunidades, para falar justamente do que eu vou falar aqui hoje. Trabalho em equipe e liderança. Só que eu procuro adaptar uma forma de conversar com eles, que é diferente de estudantes universitários ou de executivos, de altos executivos. Então, eu faço questão de conversar. E olha só como é interessante a gente ter a humildade de saber que a gente não detém o conhecimento. Eu vou falar sobre isso sozinho. É uma falha muito grande de um líder, ele achar que só ele que detém o conhecimento, ele não administrar de forma participativa. Mas, então, um garotinho lá, no meio de um encontro que eu estava fazendo, um sábado à tarde, um calor enorme, era um galpão lá, ele levantou e falou assim: professor, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei: por favor. Ele falou assim: o senhor sabe o que significa Deodato, o sobrenome do senhor? E eu não sabia. Até aquela idade eu não sabia. Ele falou que entrou lá naquele tempo, existia Lan House ainda, né? Ele virou e falou assim: eu entrei lá na Lan House aqui da comunidade e descobri que é do latim, significa dado por Deus. Del é Deus e dato é dado. Dado por Deus, a Deus dado. Foi um filho bastardo de Santo Agostinho. Eu fiquei assim, agradeci o garoto, voltei para casa, fui estudar o filósofo Agostinho de Hipona. Eu me apropriei do meu sobrenome, que a minha família carregava e eu desconhecia, porque para mim é extremamente importante. Essa minha relação com o divino. Eu respeito quem não acredita, mas para mim é extremamente importante. Então, de lá para cá, eu alterei a minha assinatura no Banco do Brasil, passei a assinar Deodato. Já tem 10 anos que eu saí do Banco do Brasil. O meu crachá, e por onde eu passo, eu faço questão de ser chamado de Deodato. Tá bom? Falei um pouquinho de mim, vocês já vão percebendo aí, quanto mais a gente conversa com as pessoas que trabalham conosco, aí já vou dar um sinal dessa questão de trabalhar em equipe. Quanto mais a gente conhece as pessoas, mais a gente entra no universo delas e mais fácil fica motivá-las para desenvolver um bom trabalho. Então, aí, deixa eu pegar alguém aqui para ler para a gente a nossa meta de aprendizagem. Aonde nós pretendemos chegar nessa 1 hora de mini curso, de bate-papo, né? O Felipe, você pode ler para a gente, pausado e bem alto, a nossa meta de aprendizagem? Felipe Frugoli, é isso? Felipe, está nos ouvindo? Michele? Oi? O Felipe está nos ouvindo? Tá, ele pode estar com algum problema de áudio? O senhor quer chamar um outro aluno? Eu vou chamar. O Pedro Tomás, está ouvindo bem? Ô Pedro, abre o seu microfone aí então para você ler.
Ele disse que foi pegar um fone ali, já Boa já. tarde. Opa, oi Pedro, tudo bom? Tudo bem? Então, tá bom. Pedro, lê para a gente a meta de aprendizagem, é onde a gente quer chegar nessa 1 hora aproximada de bate-papo. Lê devagar, bem pausado. Se tiver alguma palavra que você acha importante, você fala um pouquinho mais alto no meio da leitura. E eu vou explicar por que isso. Pode ler para a gente. Certo. Meta de aprendizagem. Após o final do minicurso, cada participante fará, em casa, um plano de ação pessoal para desenvolvimento da capacidade de liderar e trabalhar em equipe. Legal, Pedro. Pessoal, aqui já vai uma dica de comunicação para um membro de equipe ou para um líder. Guardem isso, que é uma preciosidade, viu? Ninguém vai falar isso para vocês ao longo da trajetória profissional. Sempre que você quiser se comunicar, estiver se comunicando, seja de que ordem for, pode ser com uma outra pessoa, pode ser com um cliente da empresa onde você estiver, pode ser com seu superior, dá um grifo na voz. Eu vou repetir o que é isso. É um negrito na voz. É você aumentar um pouquinho aquilo que você acha que é relevante. O Pedro, eu tive a impressão, que ele destacou o plano de ação. Eu vou repetir para reforçar aí, para a gente ver a importância e a relevância, tá? É o que o Pedro leu para a gente aí. Pedro, obrigado, viu? Após o final do mini curso, cada participante fará em casa um plano de ação pessoal para desenvolvimento da capacidade de liderar e trabalhar em equipe. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Para todos os participantes, deixa eu ver aqui quantos nós temos. Deixa eu ver aqui. Nós estamos com aproximadamente uns quase 20. Eu costumo falar que nós temos 2 tipos de pessoas. Alguns que optam por serem coadjuvantes ao longo da sua trajetória pessoal, ou ele opta por ser o ator principal da própria vida. Por que eu falo isso? Cada um, se você quer ser coadjuvante, tudo bem. Agora, se você quiser tomar as rédeas da sua vida, é importante que você tenha algumas atitudes. Esse plano de ação, pessoal, eu vou falar ao longo desse bate-papo como a gente pode fazer um plano de ação. Você pode fazer ou não. Ninguém vai te cobrar isso, a não ser você mesmo. Se você não quer ser coadjuvante, andar a reboque da história da tua equipe, ou do lugar onde você trabalha, ou vier a trabalhar, você pode começar fazendo esse plano de ação. E eu vou explicar o que e é uma coisa simples, e vai ser um norte e algumas atitudes que você poderá ter para se transformar enquanto pessoa, enquanto profissional, tá bom? Eu gosto de falar o seguinte, todo líder de equipe, todo membro eficaz de equipe, ele deve procurar se desenvolver. Isso vai para o plano de ação que você vai fazer depois, tá bom? Se você, repito, quiser fazer. Ler bastante material técnico, ler sobre administração de pessoas, porque a gente está falando de trabalho em equipe e liderança. Buscar conhecimento da história, filosofia, teologia, por isso que eu criei o canal. Transitar pelos mercados municipais de ouvido aberto sobre tudo que as pessoas falam. Você vai encontrar pessoas sábias, assim, e que eu costumo falar de mercados municipais, porque ali é que a alma do povo de um lugar ela transita. Como a Michele falou na minha apresentação aí, eu já ministrei cursos em todas as capitais do Brasil, cidades do interior, fora do Brasil, e sempre que eu saía com a minha mochila para dar os cursos, eu fazia questão de ir no mercado municipal. Aí eu começava a entender a cultura local. Quando eu fui para Manaus, várias vezes eu fiz isso. Quando eu fui para Porto Velho, todos os lugares que eu ia. Então, assim, é interessante você se alimentar de múltiplas fontes para se tornar uma pessoa com uma bagagem de conhecimento maior, com humildade, você vai trabalhar a tua capacidade de comunicação, de empatia, eu vou falar sobre isso, de se colocar no lugar das pessoas da tua equipe, tá bom? Buscar na literatura, na música, nas letras das músicas, você ouvir os mais velhos, ouvir os mais jovens, né? Nesse nosso grupo aqui, eu acredito que a gente tenha a maior parte na faixa de 20 anos ou menos, e é importantíssimo, eu gosto muito de conviver com os jovens, porque eles são nativos digitais, não é isso? Vocês são nativos digitais, convivendo com as novas tecnologias. Então, tudo esse arcabouço de conhecimento, essas múltiplas fontes,
vão fazer com que cada um de nós seja um profissional melhor, um membro de equipe melhor. E quando eu estou falando de ser membro de equipe melhor ou não, eu estou falando de geração de resultado em função do efeito enzima. Opa, o que esse cara está falando? Efeito enzima. Se eu fosse perguntar para uma das meninas aí, do suporte, ou que estão participando, eu não vou fazer por uma questão de gestão do tempo, eu ia perguntar o que é um fermento. Se bem que eu não posso falar isso mais, porque eu mesmo gosto muito de cozinhar. Dou muito trabalho para minha esposa, mas eu gosto. O fermento é uma enzima que faz o bolo crescer. Quando a gente fala em efeito enzima dentro de uma equipe, na medida em que eu, você, cada um de nós se transforma buscando as múltiplas fontes em uma pessoa melhor, a gente provoca um efeito enzima dentro da equipe enquanto fator de geração de resultado. Efeito enzima depende da posição, do interesse de cada um de crescer. Legal? Vamos avançar. Ó, eu gosto de fazer uma pergunta, eu vou fazer para a Michele. Michele, quantos participantes a gente tem nesse momento no grupo? Temos 25 participantes. Que bom, que bom. Cuidado com a sua resposta, Michele. Para a próxima pergunta, qual a idade média que você considera que deve ter, que a gente deve ter no grupo? No grupo, há uns 20 anos. Obrigado, viu? Eu tenho 62, você me colocou ali na média, eu achei muito bom isso. 20 anos. Tá bom, 20 vezes 25, quem pode ajudar a fazer essa continha aí? Dá 500. Você está mais esperto que eu. Muito bom. Isso significa que nós temos 500 anos de capital intelectual. Eu gosto de usar terminologia técnica de gestão de pessoas, mas eu gosto vou trazer aqui para o barro, para o meu dia a dia. O que é capital intelectual? É experiência de vida acadêmica, experiência acadêmica, é o que nós aprendemos nos bancos universitários, nos momentos de estudo, nos momentos que a gente extrapola aquilo que é esperado da gente, busca conhecimento em várias áreas, por isso que deixa eu voltar aqui, eu falei das múltiplas fontes, ok? Estou falando de capital intelectual. Então, conhecimento acadêmico, arcabouço teórico, experiência de vida e experiência profissional. Nós estamos aqui com um grupo jovem, com provavelmente uma bagagem pequena profissional, mas nem por isso, se você fosse líder de um grupo como esse, você deveria deixar de trabalhar de uma maneira que todos possam contribuir com as suas experiências, com o seu capital intelectual. Vamos guardar isso? Eu já falei de algumas coisas importantes. Um líder, um membro eficaz deve se alimentar de múltiplas fontes, não ficar restrito à sua área de formação acadêmica. Ele deve buscar trabalhar a capacidade dele ser o efeito enzima. Toda empresa que é um integrante, isso na busca da trajetória de ascensão profissional, que provoca o efeito enzima, aquele cara que consegue trabalhar dentro do grupo com habilidade, com algumas características que eu vou falar daqui a pouco, de forma a levar essa equipe a alcançar sucesso. Então, pessoal, vamos guardar isso, tá? O capital intelectual é fundamental, você trabalhar com toda a equipe de forma que todos possam contribuir, ok? Tá aí, ó. Não caminhamos sozinhos, tá aqui. E como eu posso, como líder ou membro, contribuir para o sucesso da equipe? Guardem o que eu falei até agora, tá bom? Tá aqui a pergunta que eu fiz, ó. Eu antecipei esse slide aí deliberadamente, propositalmente, tá bom? Para falar do capital humano. A gente tem 500 anos de capital humano, olha que legal. Eu me lembro que algumas vezes eu cheguei, por exemplo, em São Paulo, Brasília, Rio, e eu tinha em sala de aula altos executivos do Banco do Brasil. Eu trabalho para todo lado. A gente aprende com todo mundo e é usado como canal de conhecimento por onde a gente passa. E aí eu fazia essa pergunta que eu fiz para Michele, né? Rapaz, às vezes dá uma média de idade de 40 anos, com 30 participantes dava 1.200 anos de capital intelectual, pessoal já com uma idade maior, com muita experiência, e eu falava sempre isso, pessoal, é prepotência achar que o líder é que vai trabalhar sozinho, só ele é que sabe. É falta de humildade e é o primeiro passo para a gente perder o envolvimento do grupo. Guardem isso, levem nas suas bagagens pessoais, nas suas mochilas, cada um de nós aqui, dos 20 participantes, para o resto da vida.
A prepotência é o primeiro passo para a gente perder o envolvimento, perder a capacidade de ter o grupo junto com a gente. Principalmente, eu falo muito para quem é mais novo. Eu falava isso para o pessoal que chegava para trabalhar comigo lá nas agências do Banco do Brasil, o pessoal novinho, né? Eu falava, ó, se um dia eu vou investir em você, eu vou passar o meu conhecimento para você. Eu gostava muito de fazer isso. De graça, eu quero investir em você. Só que se, quando você começar a subir, a ascender, deter o conhecimento, se você perder a humildade e se mostrar prepotente, a primeira coisa que você vai perder é o meu apoio. E o segundo, ou talvez até antes de mim, é o apoio da tua equipe. Guardem isso, pessoal. Isso é muito importante. Tá. Agora tem o seguinte, nós estamos aí com mais ou menos 20, né? Eu vou falar agora, vou entrar aqui nessa área de desenvolvimento pessoal que vocês poderão trabalhar no plano de ação. E repito, fiquem à vontade, aqueles que quiserem desenvolver o plano de ação pessoal, para mandar e-mail para mim para pedir sugestões, tá bom? Você vai pensar agora numa competência comportamental que você tem, todos nós temos várias, e temos várias que a gente precisa desenvolver. Eu, com meus 62 anos, tenho áreas de competência aqui que eu preciso desenvolver até hoje, e eu acho isso maravilhoso. Eu quero que você pense e anote, ou então memoriza. Só uma por uma questão de gestão do nosso tempo, tá? Olha aí. Algumas competências que são essenciais, importantíssimas para membros de equipe e líderes. Determinação. Cair, tropeçar na vida, todos nós vamos em algum momento, mas a gente ter a determinação e a perseveração, continuar é fundamental. Caiu, levanta. Então, você é assim? Você não é? Você precisa desenvolver? Cada um pensa aí, tá bom? Autonomia, de assumir o que lhe cabe, na medida em que você vai adquirindo experiência e conhecimento, e se você tiver um bom líder, ele vai te ajudar nisso, e você trabalha com autonomia. Assim, na medida do possível, você vai desenvolvendo o teu trabalho. Você é assim? Você não é? Você precisa desenvolver? Você é inseguro? Você é seguro? Pense aí. Pessoal, controle emocional. É a mesma coisa que está aqui embaixo, ó, de certa forma. Resiliência. Controle emocional é fundamental. Então, assim, existem ferramentas para desenvolvimento, eu vou falar aqui entre aspas, da musculatura cerebral. Tem grandes empresas que pedem cursos para isso, para os líderes trabalharem o controle emocional, porque senão eles podem ser provocar um efeito explosivo dentro da equipe e detona a equipe. Então, você ter um controle emocional é fundamental. Se alguém tiver dificuldade em relação ao controle emocional e quiser depois mandar e-mail sobre isso, eu vou dar algumas técnicas, viu, para a gente desenvolver. São bem legais e simples. Empatia. Você tem a capacidade de ser empático, se colocar no lugar dos outros? Sim ou não? Cada um vai pensando. E aí vai, tá? E depois eu vou retomar aqui com mais calma em todos. Aí eu queria que você pensasse numa dessas competências aqui, que você acha que você tem. Vontade de aprender, criatividade, foco no resultado, fundamental. Não desviar nem para o leste nem para o oeste, sempre olhando para o norte, para onde tem que chegar. Flexibilidade, você é flexível, resiliência e o controle emocional, e a empatia que eu repeti aqui, tá bom? Tamanha importância da gente desenvolver a empatia. Eu vou dar aí um minutinho para você pensar numa dessas competências que você acha que você tem. E eu vou buscar aqui entre os participantes e vou pedir para um ou outro falar, né? Além de uma dessas competências, eu queria que você pensasse em algum líder que de alguma forma influenciou sua vida. Pense numa característica que você percebia nele. Pode ser seu pai, sua mãe, pode ser um professor, pode ser um amigo. Pô, aquele cara era um líder e ele me ajudou, me influenciou. Então, vou dar um tempinho para você pensar aí, tá? E daqui a pouco eu vou pegar aqui e vou chamar para falar. Você não precisa se preocupar, tá bom? Você fala aí o que veio na sua cabeça, de uma lembrança ou de uma competência que está aqui. Eu vou deixar as competências aqui. E bate-papo. Se você lembrar, você fala. Se você não lembrar, não tem problema. A gente está aqui para bater papo, para a gente aprender juntos, tá bom? Deixa eu entrar aqui de novo, que caiu aqui do meu celular. E o Michele, eu vou entrar de novo aqui. Pronto.
Michele, pode escolher alguém aí aleatoriamente do grupo, pede para ele falar aí de uma competência que ele acha que ele tem e que pode ser importante como membro de equipe. Perfeito. Iago Lira. Iago, você está por aí? Oi, boa tarde, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Então, Iago. Uma competência que eu tenho seria a determinação. Legal. Você, de que forma você acha que isso pode contribuir com uma equipe onde você ou trabalha ou vier trabalhar? Eu acho que a determinação seria um dos fatores principais, pelo fato de você se empenhar em naquilo que tudo que vai fazer. Então, eu considero ele como um dos fatores primordiais, assim, para tudo que se faz. Tem que ter um foco, então, para ter um bom resultado. Muito bom. Você queimou aqui o meu comentário, e eu gostei disso. Justamente, eu ia falar, determinação com foco vai ajudar a tua equipe a chegar no resultado, e você fazendo isso, qualquer um que fizer isso, vai começar a ter visibilidade. Qual é a instituição, qual é a empresa que não quer alguém que seja determinado e focado, né? E você Exato. chegou a pensar num líder, Iago, que você, que de alguma forma influenciou você? Num líder, eu acho que pode ser alguém da família, Tranquilo, pode ser. a minha mãe, então. E qual era a característica dela que você achava interessante como líder? Eu acho justamente isso, a determinação. Ela é uma pessoa muito focada no que ela quer, então isso me influenciou muito na minha trajetória. Legal. Não, não estou considerando que é vasta, mas assim, estou iniciando agora, então eu considero um início que ela ajudou, entende? Legal. Você faz qual curso? Eu estava cursando letras em inglês aqui na Paraíba, na UEPB. Uhum, legal, muito bom. Michele, convida um outro aí para falar um pouquinho também. Obrigado, Iago. Vou chamar a Luana Paula. Tá por aí, Luana? Como a Luana tá demorando aí para responder, Luciene Ferreira. Oi, Oi, Luciene. tudo Você bem? pensou, tudo jóia? Tudo bem. Você pensou numa competência aí que você tem? Eu acho que é flexibilidade. Muito bom. Como que é seu nome? Luciene, Viu, Luciene? Você está falando de onde? Cambuí, Minas Gerais. Ok, pertinho de Extrema aí, né? Isso, Isso. Quando eu vou para Divinópolis, a cidade onde moram os meus parentes, de Campinas, eu passo por aí, pela Fernão Dias. isso mesmo, tem que passar por mesmo. Ou então eu vou por dentro. Deixa eu te falar uma coisa, flexibilidade é importantíssimo. Muito legal você ressaltar essa capacidade. Eu já vi ao longo da minha trajetória profissional pessoas que eram pouco flexíveis e que tiveram dificuldade para administrar suas equipes. Muito bom. Você chegou a pensar numa pessoa, num líder que influenciou a sua vida, Luciane? Meu pai, Legal. porque ele teve uma história muito incrível e ele teve que passar por diversos problemas pessoais, inclusive um câncer, e a gente achava que ele iria, né, desanimar, mas pelo contrário, cada dificuldade ele se tornava mais adaptável, mais flexível às condições, e isso foi empoderando a família toda, e nós estamos aqui influenciados por esse bom exemplo. E ele foi diretor de uma grande empresa nacional durante 35 anos.
Então, essa característica dele, com certeza, ajudou muitas pessoas, inclusive a nós. Muito bom, gostei bastante, viu, Iago e Luciane, bastei. Olha, esse momento aqui, eu costumava ouvir, a gente tirava quase duas horas para todo mundo conversar, punha lá em círculo na sala, a gente ia bater papo, cada um trazia, assim, as suas lembranças, as suas áreas de competência, e a gente ia percebendo, e aqui eu não vou fazer, infelizmente, por uma questão de tempo, a gente tem só uma hora. E a gente ia percebendo como é interessante a diversidade de experiências, de fatores dentro daquele grupo que a gente estava em sala de aula, e como todos nós poderíamos transpor para o dia a dia, para a gente desenvolver um bom trabalho no ambiente de trabalho. Obrigado pela contribuição de vocês dois. Vamos avançar, tá bom? Pessoal, aqui, ó, eu costumo colocar esse slide aqui rapidamente para explicar para vocês, para todo participante, eu falo disso todas as vezes, por onde eu transito. Por que eu gosto tanto de falar de trabalho em equipe e liderança? Eu fui buscar o arcabouço teórico, a conceituação, fui fazer pós-graduação. Foi a partir da minha necessidade, quando eu atingi a primeira gerência. Eu lembro que eu pus a mão no bolso, sozinho, andando pelas ruas de Campinas e pensando assim, puxa vida, o que eu vou fazer agora que eu tenho um grupo para administrar? Isso há muitos e muitos anos atrás. Então, eu conto essa história. Eu nasci, pessoal, numa colônia de pescadores nas margens do Rio São Francisco, em Minas Gerais. Eu costumo falar que a minha alma anda de pés descalços, sujos de lama, nas margens do Rio São Francisco. Porque é onde eu nasci, é onde eu cresci. E as águas tomaram ali, fizeram a represa de Três Marias na década de 50. E as águas tomaram a região, e meu pai fugiu do lugar, porque as águas iam tomar a colônia de pescadores. Uma represa enorme. Até hoje, quando eu vou lá, eu fico olhando a casinha que eu nasci lá, bem longe, final de uma estradinha de terra. Só que aí meu pai mudou com a família para Divinópolis, muitos de vocês conhecem, é uma cidade que fica a 100 quilômetros de Belo Horizonte, e ali ele colocou todos os filhos para buscarem a formação, para estudar, para se desenvolver, né? Aí eu saí rodando pela Rosa dos Ventos, depois que eu fiz 18 anos. A Rosa dos Ventos, deixa eu ver se ela está aqui. Ela está bem na frente aqui, ó. Aí, ó. A Rosa dos Ventos é isso aí, ó. Norte, sul, leste, oeste. Eu comecei a correr o Brasil para todo lado, tá bom? E aí, mas foi naquele período em que eu estava, antes de sair correndo a Rosa dos Ventos, eu estava preocupado com a necessidade de desenvolver habilidades e competências para liderar as equipes, né? A cada 2 anos, 1 ano, 2 anos, eu mudava de equipe e eu precisava, né? Mas então, essa questão de correr pela Rosa dos Ventos, junto com a minha busca de conhecimento, arcabouço teórico, me trouxe ferramentas que eu vou tentar passar de forma resumida aqui para vocês. É muita coisa, eu vou passar resumido, de forma que vocês possam trabalhar isso ao longo do tempo depois. Eu fui visitar tribos de índios no Rio Negro, eu ficava observando lá o cacique, o comportamento dele, o comportamento das pessoas. Humildemente, eu ficava só observando. Fui várias vezes. Como eu falei já para vocês, eu fui trabalhar com altos executivos do Banco do Brasil, em Brasília, São Paulo, BH, em várias capitais, e eu ficava observando as características de todos eles. Eu nunca vou esquecer de um em Manaus. Ele era um alto executivo, e quando acabou o curso, era de 1 semana. O curso de trabalho em equipe e liderança do Banco do Brasil, que eu ministrava, era de 40 horas. Para vocês terem uma ideia, assim, de como eu vou tentar passar em 1 hora um resumo, né? Quando acabou o curso, eu percebia claramente que ele era resiliente, ele era equilibrado, ele respeitava as pessoas, ele era focado, ele tinha várias daquelas competências que eu mostrei ali, e por isso ele estava em destaque, em ascensão no Banco do Brasil. Mas uma coisa que ele fez me chamou a atenção. Sexta-feira, acabou o curso, eu estou lá juntando meu material para pôr na minha mochila para voltar para Campinas, pegar o voo à noite, tocou o meu celular, isso tem muitos anos, era aquele alto executivo lá do banco, me pedindo, ele descobriu o meu celular, me pedindo para não ir embora, se eu fosse para deixar a apostila dele, o material onde ele anotou tudo do curso, porque ele tinha esquecido lá, e ele ficou desesperado, porque ele falou assim, nossa, foi tão rico, tão interessante, o que eu aprendi com o grupo, olha que interessante,
Ele viu muita coisa teórica, mas ele ficou atento para aprender com todos os outros executivos que estavam em sala de aula, e ele anotou tudo. A humildade dele e o foco para administrar a equipe para alcançar resultados é que eu nunca mais esqueci, e eu faço questão de dividir com vocês, tá bom? Então, pessoal, ó, na bagagem e na minha memória, eu carrego comigo a crença de poder ser instrumento de transmissão de conhecimento. Eu vou parar nessa frase aqui. Todos vocês são mais jovens, vocês vão ter uma trajetória pela frente, como integrantes de equipe e como líderes, que são geradores de resultado e que ganham os outros pela humildade, pela vontade, pelo foco, pelas competências. É importante você acreditar e colocar na memória que você é instrumento de transmissão do conhecimento, permanentemente dentro da equipe, focado no resultado e trabalhando no grupo. Legal, pessoal? Vou falar agora do diário de bordo da navegação aérea. Eu vou precisar explicar o que é isso. Diário de bordo da navegação aérea para a gente transpor para a nossa vida pessoal. Cada um de nós. Tá aí, ó. Esse aí é um Cessna 1967. Parece um fusquinha velho lá nos ares. Eu tinha um amigo, ele já morreu. O aviãozinho dele caiu, ele era missionário batista no Mato Grosso. Ele levava índios da tribo para fazer tratamento médico no aviãozinho dele, trazia de volta, levava, tal, e um dia teve uma tempestade. Mas antes disso, primeira vez que eu voei com ele, primeira vez que eu vi um diário de bordo da navegação aérea e levei isso para o meu dia a dia, para os cursos, porque, eu percebi que no meu plano de ação eu precisava de um diário de bordo para eu navegar ao longo da minha vida enquanto líder e enquanto membro que se pretendia eficaz de equipe. Então, imagina lá, eu entrei no aviãozinho dele no aeroporto internacional, aqui em Campinas tem 2 aeroportos, tem o maior, hoje é um dos maiores da América Latina, depois da Copa do Mundo eles reformaram, ficou um aeroporto bem interessante, o Aeroporto Internacional de Viracopos, e tem um outro pequeno, onde esses pequenos aviões aí, como esse que está na tela, eles pousam, e pousam pequenos jatos também, que é o Aeroporto dos Amarais. Ele me chamou ele ficou sabendo que eu ia dar um curso na Serra da Mantiqueira, em Minas Gerais, e ele falou assim, pô, você vai de carro? Vamos de avião, você racha a gasolina comigo, eu preciso pôr o meu aviãozinho para voar. Eu falei, tá bom, beleza, vamos lá. Chamei mais um amigo, rachamos a gasolina. Quando eu sentei no banco direito do passageiro, ele jogou na minha mão um mapa onde estava marcado Campinas e o ponto de chegada. Ele virou para mim e falou assim, isso aqui é um diário de bordo que você deve carregar, que eu carrego e faço em toda viagem, aonde eu estou, para onde eu vou e o que eu tenho que fazer. E aquele senhor, humilde, simples, virou e falou assim, você vai ser o meu navegador, eu vou te ensinar, você é engenheiro civil, você vai entender algumas coisas aqui, de curvas de nível e tal. Mas carregue isso com você, faz um diário de bordo na sua vida e você não vai perder o foco e vai investir na capacidade de sair de um lugar e chegar no outro. Então, quando vocês fizerem um plano de ação, eu estou sugerindo que vocês façam um diário de bordo de vocês, tá bom? Eu vou falar do plano de ação. Aqui eu estou repetindo, pessoal. Se vocês quiserem dar print na tela, se vocês depois quiserem essa tela aqui, mandem e-mail que eu mando de volta. São áreas que vocês podem e devem desenvolver para poder alcançar a capacidade de liderar e de ser membros de equipe que geram resultados. Isso aqui deve ir para o plano de ação, tá bom? Olha aí, pessoal, ó, essa frase eu repito em todos os cursos. Navio que não sabe o porto que vai atracar, atraca em qualquer porto. Então, eu vejo muita gente que assume função de liderança e não tem conhecimento técnico para administrar as equipes. Esses conhecimentos que eu estou falando e alguns outros que eu vou falar aqui dentro desse tempo curto. Tá bom? Deixa eu olhar aqui como é que está o nosso tempo. Michele, como é que está o nosso tempo aí? Ainda tem um tempinho aí, tá? Tá bom. Vamos que vamos. Pessoal, guarda essa frase aí. Navio que não sabe o porto que vai atracar. Michele, eu vou desligar meu celular que está dando interferência, tá bom? Vou precisar de você aí. De vez em quando. Ok. Pronto, estou desligando ele aqui.
Pronto, para não dar interferência. Ó, vou voltar nessa frase. Navio que não sabe o porto que vai atracar, atraca em qualquer porto. O que significa? Eventualmente, eu falo isso com muita... busco, assim, trazer com muita humildade. Eu assumi, era gerência intermediária, me chamaram para administrar uma equipe. Eu comecei a administrar, mas eu não sabia aonde eu queria chegar com aquela equipe, o que a instituição, o banco, queria de mim. Eu era um navio à deriva. Eu não tinha conhecimento teórico, como eu estou falando de alguns aqui. Eu não investi até aquele momento. Então, aonde vocês acham que um líder que assume uma equipe, não sabe onde ele quer chegar, a probabilidade dele não ter sucesso é muito grande. Então, acontece demais isso. Pessoas que assumem equipes para gerir, para administrar, pode ser equipe pequena de 1, 2, 3, pode ser equipe grande, na medida que vai ascender numa instituição maior. A primeira coisa é definir por que ele está ali liderando aquela equipe, qual é a razão de ser daquela equipe, onde ela vai chegar. Definição clara, onde eu estou e aonde eu pretendo chegar. Navio que não sabe o porto que vai atracar, atraca em qualquer porto. Tem até equipes que o navio vai à deriva no oceano, vai indo, ele vai ficando por ali e acaba eventualmente chegando num porto ou não, mas se ele tem o GPS na mão, definindo claramente onde está e onde quer chegar, ele vai poder trabalhar o plano de ação. Cada equipe é diferente uma da outra. Isso é que é fascinante. As pessoas são diferentes, têm características diferentes, os líderes são diferentes. Agora, um líder melhor que o outro, um integrante de equipe melhor que o outro, é aquele que investe na capacidade de ser. Vou falar aqui, estou até me distanciando, para ver se vocês enxergam. Se não enxergarem, não tem problema. Eu sempre abro os braços na sala de aula e falo, hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Tanto no campo pessoal como no campo profissional. Hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem e amanhã melhor do que eu sou hoje. Para isso, eu tenho que fazer permanentemente autoavaliação, mensuração de cada competência que eu tenho e investir nelas para que amanhã eu seja melhor do que hoje. E mais do que isso, passar de forma contributiva, contribuir com a formação e o crescimento das pessoas e dos profissionais que estão na minha equipe. Guardem isso, pessoal. É aquele exercício de entrega. Os sistemas de avaliação de desempenho que existem nas grandes empresas, eles são de formativo, para formar pessoas cada vez melhores. É uma proposta de caminhar junto. Vou tentar falar disso hoje, dependendo do tempo aí. Eu coloquei algumas coisas a mais do que eu poderia falar, mas se der tempo, eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, aguardem isso, tá? Definição clara de onde você está, junto com a sua equipe. Se você é um integrante de uma equipe e o líder não fala disso, e ele der espaço, tem líderes e tem não líderes, né? Tem líderes e líderes. Converse sobre isso com ele, tá? Aonde está aquele grupo, aonde o líder gostaria que ele chegasse, em função de quê, e como juntos vocês podem trabalhar para chegar, para percorrer essa estrada juntos. Tá aí, pessoal. Eu gosto sempre de colocar a imagem aí, ó, do navio no mar, ao cair da noite, para falar dessa questão aí de se definir claramente o porto onde essa tripulação, essa equipe se propõe a chegar, tá? E, obrigatoriamente, você vai precisar da rosa dos ventos, do GPS. Guardem isso na cabeça, todos nós devemos guardar na cabeça. Eu preciso saber aonde eu estou, aonde eu quero chegar, em que momento eu estou. Eu vou falar dessa trajetória, como ferramenta. Quando eu falei, no começo, que eu fui buscar esse conhecimento de liderança e trabalho em equipe, era porque eu precisava de barro, entre aspas, sair da teoria, buscar a teoria, sair da teoria e aplicar no dia a dia. Esse plano de ação é barro para você se transformar. Vamos guardar isso? Quando eu fui em Belém, dar um curso lá para a Universidade do Banco do Brasil, eu corri na ilha de Marajó, e eu corri num distrito lá de Belém, onde os oleiros fazem a cerâmica marajoara, que é vendida para o mundo inteiro. E eu via eles trabalhando ali, eu ficava perguntando, né, sobre aquela questão de transformar o barro em resultado final. Todos nós podemos ser barro a ser construído por nós mesmos para sermos melhor a cada dia. Para exemplo, se ter o nosso norte pessoal e profissional bem definido. Pessoal, alguém aí, se já ouviu falar no PDCA, o ciclo PDCA,
eu vou pedir desculpa, mas eu vou repetir, porque muitos nunca ouviram falar, tá bom? E ele é importante, é uma ferramenta necessária. Eu vou falar dele, eu vou franquear para perguntas no final, que já está previsto, e também, repito, o meu e-mail, se alguém quiser montar o seu PDCA, para se desenvolver enquanto membro de equipe, enquanto líder em formação. Importante a gente saber que todos nós podemos, se a gente quiser, ser líderes em transformação, em formação, isso é importantíssimo. Então, o que é o ciclo PDCA? Vamos lá. PDCA é um ciclo, um círculo de planejamento, é uma ferramenta de administração pessoal e profissional, uma ferramenta de gestão. Vou fragmentar. Tá aí, pessoal, ó, quando me convidaram para fazer a palestra, eu imaginei, eu não sabia exatamente aqui, que eu estaria lá em Machado. Michele, Machado está por aqui ou está para o outro lado? Está Pouso Alegre, ó. Nossa, eu sou péssima em mapa, Tamires, ajuda aí. Não tem problema, não. Machado está a 70 quilômetros aproximadamente de Pouso Alegre. Legal. Então, na hora que eu baixei o mapinha aqui, eu acertei sem querer. Ó, na verdade, eu coloquei aqui, onde eu estava, que é Campinas, aqui embaixo, e um ponto de destino. Eu tive várias opções. Eu joguei aqui, né, para os Pouso Alegre, para os Campinas, aqui tem as coordenadas, para saber, opa, como é que eu vou? Eu vou por terra? Eu iria de avião? Eu iria de que forma? Eu estava, na verdade, deixando só uma imagem aqui para mostrar que um líder de equipe precisa saber aonde está e onde vai chegar, tá bom? Para fixar bem isso. Independentemente, isso aqui foi só uma figura de linguagem. Então, como fazer o PDCA? Tá aqui, pessoal, ó, o passo a passo, de uma forma resumida. P de planejar, né? O D é de fazer, depois eu vou colocar, porque está em inglês, tá? Plan, do, check. Planejar, fazer, checar, agir e rodar o PDCA. Vamos fragmentar isso aí. Primeiro passo lá atrás. P é de planejar, é o primeiro passo do ciclo. Nesse passo, o líder ele vai criar uma estratégia para administrar a equipe, à luz das competências que ele tem, das dificuldades que vai encontrar. Todos nós vamos encontrar dificuldades e em alguns momentos onde o tempo vai estar ajudando a equipe. A vela vai estar soprando para o lado correto, mas vai ter outros que não. Então, esse é o momento de planejamento. Vai buscar informações. Vamos guardar isso, pessoal? Quando vocês chegarem lá, buscar informações sobre a própria equipe, sobre o perfil de cada um, e para isso você vai conversar bastante com cada um, vai conhecer os integrantes, a personalidade, o que ele acredita, o que ele não acredita, se ele tem fé, se ele não tem, tudo isso é importante para você se relacionar com as pessoas, respeitando as pessoas. Então, faz parte do planejamento. Esse ciclo, ele é tão interessante que a gente vai usá-lo no sistema de acompanhamento dos integrantes da equipe. Tá aí, ó. O do, D é de do, né? Do inglês, do. Deixa eu mostrar aqui, ó. Do, fazer. Então, a gente planeja, a gente vai fazer. Você vai executar o plano de ação, que foi criado no passo anterior. Sabe essa fase aqui, ó, do planejamento? Se você puder trazer a sua equipe, vai depender do lugar e da empresa que você tiver. Se você puder trazer a equipe para construir juntos, é o ideal. Uma equipe que constrói junto um plano, ela compra melhor a ideia daquele plano. É o ideal. Guardem isso, tá? Tá, ó. Essa parte aqui do fazer é fundamental, é crucial para o desenvolvimento da própria metodologia. Então, a gente deve analisar cautelosamente quando a gente estiver fazendo de forma a aumentar a probabilidade de sucesso. Agora, checar. Ao longo da trajetória, do desenvolvimento que você tem com a sua equipe, para você alcançar o objetivo, você vai dar e receber feedback. Eu vou falar sobre isso, é ferramenta de gestão. Só que depende muito do grau de amadurecimento das pessoas da equipe. Elas precisam entender que o feedback é para construí-las, como tanto no campo pessoal como profissional. E para isso elas precisam confiar no líder. O líder não impõe confiança. Confiança se conquista. Eu vou repetir isso porque é uma pergunta recorrente. Às vezes o cara chegava para mim, o profissional, né? Falava, pô, cara, eu não consigo dar feedback, o pessoal não quer. Falar, opa, você vai precisar fazer um diagnóstico igual um médico da tua equipe, do nível de maturidade. Cada lugar, cada equipe tem níveis de desenvolvimento diferentes. Tem empresa que primeiro tem que treinar muito as pessoas, cuidar para vocês não saírem aplicando aleatoriamente. Mudar a cultura da empresa para ela comprar
um sistema de avaliação por competências, no sentido de saber que é para construção das pessoas e profissionais, porque o líder vai andar junto, dando e recebendo feedback, tá bom? Então, é nesse momento que você vai checar o andamento, como é que as coisas estão andando, estão acontecendo na equipe. Você vai checar, vai verificar, e ali você vai agir de uma forma mais intensa. Se você sentiu que a equipe comprou as ideias, está sabendo como é que vai fazer, você vai trabalhar ali no sentido de corrigir eventuais problemas depois. É a checagem, né? O check aí, ó. Tá bom? Ó, eu vou voltar aqui, antes de falar do líder, eu vou falar de uma coisa que é importante quando a empresa, ela trabalha com sistema de avaliação e desempenho. Quando você planeja, você tem 3 fases no sistema de avaliação e desempenho, que eu vou abordar mais à frente, sempre à luz do PDCA. Você planeja, você faz, você checa, você age no sentido de corrigir, aí depois você roda de novo, tá? Você roda o PDCA de novo. Deixa eu ver se eu pus aqui. Eu pus lá na frente, mas deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, tá vendo? Você planeja, você faz, você checa, você analisa, vê os erros e você roda de novo, porque geralmente tem um ciclo. Bancos trabalham com 1 ano. 1 ano no começo você planeja, você chama cada integrante da equipe, você negocia com ele o plano dele, ele faz um plano de ação individual e ele vai ajustando e você vai acompanhando, dando feedback. Tem um sistema de avaliação e desempenho que eu pretendo, se a Michelle falar que vai dar tempo, eu vou entrar nele. Caso contrário, eu vou dar umas dicas aí por e-mail depois para quem quiser. Que é 360 graus. Sistemas de avaliações, antes eles eram verticais de cima para baixo. Isso lá no passado. Ele era de cima para baixo, o meu superior me avaliava, e isso era considerado feedback, e no passado não era bem um feedback. Hoje, o sistema de avaliação para desenvolvimento de equipes e formação de pessoas e profissionais avançou muito ao longo do século XX. 1900, 1900 e pouco, 1950, 1990, 2000, e como está hoje, tem sistemas de avaliação de desempenho 360 graus. O superior avalia o subordinado avalia o superior, sempre no sentido de respeito e de formação. Isso é extremamente interessante. Eu amava quando um subordinado meu vinha me falar de áreas que eu precisava desenvolver. Ele me desafiava a ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. Então, tem sistema de avaliação de desempenho 360, de cima para baixo, de baixo para cima, e na lateralidade. E alguns pegam até na diagonal, o cliente nos ajudando a melhorar. Mas, pessoal, depende da empresa, do segmento de atuação, e do histórico e da cultura da instituição para se chegar nesse nível, tá? De um sistema de avaliação de 360 graus. Michelle, pede para alguém dar uma lida para a gente. Deixa eu ver aqui. Simone e Aparecida Grilo. Tá por aí, Simone? Simone, a gente não tá te ouvindo. Eu vi que você abriu o microfone, mas não estamos te ouvindo. Dá uma mexida no plug, Simone. Eu vou fazer o seguinte, Simone, se você não se importar, eu vou passar para outra pessoa. Pode ser o Pedro Tomás Silva. Oi. Ô, Pedro Tomás, você está falando de onde? De Ouro Fino. Ok. Minas Gerais. Uhum. Lê para mim aí, olha, a definição de um líder tem várias. Eu peguei essa aqui, tá bom, pra gente? Dá uma lida para mim. Líder tem o objetivo principal de transformar um grupo de pessoas comuns em uma equipe eficaz que produz resultados positivos. Pedro, fica aberto aí, tá bom? Eu vou conversar rapidinho com você. Pessoal, quando assim, tem um líder que é apaixonado pelo que faz, conhece as habilidades comportamentais necessárias, investe para se desenvolver,
Por exemplo, se ele não é muito flexível, ele vai treinar a flexibilidade. Se ele não tem muita empatia, viu, Michele? Nós, homens, temos uma certa dificuldade com a empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A melhor definição que eu vi foi lá na comunidade, né? Sobre empatia. O menino, ele levantou e falou, prof, ele falava assim, né? Prof, imagina que eu vou arrancar o seu olho, os seus olhos, e arrancar os meus. Isso não é literal, é a figura de linguagem. Vou trocar os seus olhos pelos meus e os meus vou colocar no lugar dos teus. A capacidade que o senhor terá para enxergar o mundo com o meu olhar vai ser muito maior. Nossa, eu parei ali, congelei, foi aquela preciosidade que eu ouvi, né? E comecei a repetir. Aí ele falou assim, mas imagina que nem assim o senhor consiga entender o mundo com o meu olhar. Eu vou arrancar o seu coração e o meu e vou trocá-los. A capacidade que o senhor terá de enxergar o mundo com o meu olhar e com os meus sentimentos será muito maior. Ele parou, falou assim, ponto, isso é empatia. Eu carreguei aquilo, fiquei repetindo para todo lugar. Um líder deve se colocar no lugar das pessoas que trabalham com ele, para poder motivá-las, trabalhar a motivação, e cada um tem fatores de motivação diferentes, em função de religião, de crenças, conhecimentos, família. Então, assim, na medida do possível, você vai entrando no universo das pessoas que trabalham com você. Um grande líder que desenvolve as suas várias habilidades comportamentais e consegue provocar o efeito enzima na equipe, ele leva a equipe a sentir saudade do futuro. Eu explico. Ele motiva de uma forma tal que as pessoas sentem falta de chegar no resultado final que ainda não chegaram. Saudade do futuro. Essa é a capacidade de um líder. Pessoal, isso significa que o líder precisa ter um esforço pessoal permanente, com humildade, para ser lapidado permanentemente e lapidar os seus companheiros de equipe. E se você fizer isso enquanto membro de equipe, a instituição vai começar a enxergar que ali tem um líder que futuramente poderá ser chamado a exercer cargos de liderança maiores. Pedro, muito obrigado, viu, pela leitura aí. Não, Finado. Valeu. Pode fechar o microfone. Obrigadão. Professor Deodato, só para te alertar que a gente já está caminhando, são 16h42, viu? Legal, beleza. Então, vai ser bem interessante e vai dar para a gente falar aí nesses últimos 8 minutos sobre o sistema de avaliação de desempenho 360 graus. Eu vou repetir, pessoal. Para quem não tem contato, se eventualmente trabalhar numa empresa que tem um sistema que não 360, é uma questão de mudança de cultura. Às vezes a empresa tem um sistema, às vezes não tem sistema de avaliação, às vezes tem um sistema que é vertical de cima para baixo, depende do momento que a empresa está passando, tá bom? Então, às vezes o pessoal fala assim, puxa, esse sistema é maravilhoso, mas a minha empresa não faz. Faz parte. Isso pode acontecer. As empresas também amadurecem. Empresas são como ser humano, viu? Ela tem várias fases na vida. Ela é uma criança quando nasce, ela é adolescente, depois ela é madura, depois ela envelhece. Se não for trabalhada a velhice, ela pode não ter longevidade, pode sair do mercado. Então, quando se fala em gestão de pessoas, também sistemas de avaliação tem um espectro muito grande. Depende da empresa, do nível que ela está para aplicar o sistema de avaliação 360 graus. Então, a gente precisa ser pragmático na construção da capacidade de liderar, tá? Eu já antecipei o que é um sistema de avaliação por competências, tá bom? O objetivo é trabalhar competências técnicas, que é a área de formação, e as comportamentais. No sistema de avaliação, o profissional, ele tem anotado e acompanhado o desenvolvimento do conhecimento do que ele faz tecnicamente e da habilidade de relacionamento ao longo do tempo. Se o sistema tem 1 ano de período, no começo, a primeira fase é negociado o que ele tem que desenvolver e ele vai recebendo feedback ao longo do tempo aí. É bem interessante. Agora, o profissional precisa ficar aberto, entendeu? Para receber e dar feedback. Isso aí também tem que ser trabalhado. Os fatores que são analisados, pessoal, fatores que são analisados no desenvolvimento enquanto membro de equipe e enquanto líder. A gente chama de chá. Chá e tem mais um E que eu não pus aqui. Chá, C de conhecimento, H de habilidade e A de atitude. Conhecimento é o arcabouço teórico que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai adquirindo. Habilidade é colocar na prática o conhecimento adquirido. E atitude é aquilo que diferencia uma pessoa da outra. Não adianta nada você ter conhecimentos e habilidades, mas você não ter atitude para implementar. Foi
Foi o Pedro que falou que uma competência que ele tem é a determinação. Quem foi? Vocês se lembram, Michele? Acho que foi o Iago. O Iago, isso. Respondendo. Foi Iago. Iago, entra aí, ó, na atitude, tá? Você ter determinação é a terceira perna. Você ter conhecimento ou ter e desenvolver, que todos nós estamos em formação permanente, aplicar para desenvolver as habilidades, né? Mas se a gente não tiver atitude, a gente não trabalha os dois conceitos anteriores. E o último, que já é usado nas grandes empresas, seria o XA-E, E de entrega, aquele cara focado que entrega resultado. Ele é, assim, hoje, no sistema de reconhecimento por meritocracia, né? Por mérito, trabalha muito o E de entrega. A pessoa desenvolver o conhecimento, a habilidade e ter atitude, mas entregar os resultados. Vocês vão ouvir muito isso ao longo da vida de vocês, tá? Então, aí, pessoal, quais são os benefícios da avaliação por competência? No meio que a gente foi, na medida que a gente foi batendo papo aí, interagindo, eu já fui inserindo alguns, né? Primeiro, evolução e crescimento pessoal e profissional, eu bati nessa tecla várias vezes, para que a gente possa ficar aberto a dar e receber feedback, entendendo que é para o nosso crescimento, não ficar com resistência. Estabelecimento de critérios claros, né? O sistema de avaliação, ele estabelece critérios claros para a aplicação da meritocracia. Compromisso pelos superiores, subordinados e pares. Isso é construído. Mudança de cultura numa organização, ela não é imposta, ela é trabalhada. Você desenvolve, você dá treinamento, você mostra e você vai aplicando de forma a ter o compromisso. Pessoal, eu não costumo dourar a pílula quando eu falo de trabalho em equipe e liderança. Tem empresas e empresas diferentes, em momentos diferentes, tem equipes e equipes em momentos diferentes. Conseguir alcançar o compromisso é uma das ferramentas que o líder, a partir do momento que ele se desenvolve, consegue trabalhar em equipe, resgatar a motivação, trabalhar a motivação, ele traz o compromisso. É uma consequência, é um benefício. Então, pessoal, olha que legal aqui o último item aqui dos benefícios, né, da prática regular de feedback e de um sistema de avaliação. Investimento contínuo na formação, aqui tá errado, desculpa aqui, na formação pessoal e profissional, tá bom? Vou repetir aquele gesto que eu fiz. Hoje, para a gente nunca mais esquecer, nós somos movidos a memórias emocionais. Eu costumo falar que a gente é movido pelos 5 sentidos, né? Cheiro, tato, visão, e pelas memórias emocionais. Então, eu faço questão de repetir essa imagem. Hoje eu posso ser melhor do que eu era ontem, e amanhã ser melhor do que eu sou hoje. Isso é consequência do investimento contínuo na minha formação, pessoal e profissional. Eu deixo o desafio para que vocês façam o plano de ação de vocês, tá bom? Cada um vai fazer se quiser ou não. Repito, eu tenho meu e-mail aí para contribuir e ajudar. É o mínimo que eu posso fazer depois de 60 anos de vida aí, 40 e poucos anos andando pelo país falando de trabalho em equipe e motivação, socializar, dividir, contribuir sem interesse nenhum com as pessoas, tá bom? Pessoal, agora aqui, para concluir, nosso tempo está acabando, eu vou falar das etapas de um sistema de avaliação, tá bom? Tá aí, ó, para fechar. O líder, ele chama individualmente cada um dos integrantes da equipe e faz um acordo. A pessoa vai pegar todas as competências emocionais e ela vai fazer uma autoavaliação e vai falar, eu sou bom nisso, isso aqui eu sou ruim, com toda a transparência, isso aqui eu preciso investir, isso aqui... Então, tá lá, acordo, desenvolver tais habilidades e aquelas que eu sou bom podem ser âncoras de carreira. Vou repetir isso, pessoal. Se você é bom numa daquelas competências, flexibilidade que surgiu, se eu sou flexível, se eu sou determinado, opa, eu sou bom, eu não devo ficar sentado sobre os louros ou daquele reconhecimento que eu realmente vejo, e devo investir mais ainda, porque aquilo pode se tornar uma âncora de carreira na minha vida profissional. Legal, pessoal? Então, eu ponho no acordo, onde eu sou bom, posso melhorar, e vou investir ao longo do tempo, depende do período, né, do sistema de avaliação, e onde eu não sou bom, o que eu tenho que fazer. Aí o líder vai falar para você, você vai investir, você vai desenvolver habilidade. Por exemplo, se você não sabe ouvir bem, se você fala muito, desenvolve isso aí com seus irmãos, com sua mãe, com seus amigos, faz exercícios sem que a pessoa perceba, comece a ouvir. Ouça, e chega lá e fala, coloca no meu acordo aí que eu estou investindo. E aplique isso no ambiente de trabalho e fora. Só citei o exemplo da capacidade de ouvir, tem várias outras competências, tá?
Então, essa primeira fase é um acordo. É claro, você e o teu avaliador, o teu parceiro, o teu líder, precisa fazer um acordo do teu desenvolvimento. Olha como isso é legal. Ele vai investir em você, faz um acordo, assina ali, e, periodicamente, você vai receber, e se for 360, dá feedback. É o acompanhamento. No final do semestre, lá do ano, sei lá qual é o período da instituição, costuma ser semestral ou anual. Vai fazer um fechamento e você vai ter tuas notas em função do teu desenvolvimento, teu desempenho, da tua entrega. Legal, pessoal? A gente está, infelizmente, a gente está caminhando para o final, né, Michele? E aí a gente vai, eu vou ficar aberto para as perguntas aí, tá bom? Michele? A Tamires. Professor, o Paulo Roberto, ele pergunta como que o senhor desenvolveu a sua capacidade de liderança, e ele diz que muito se fala de soft skills. Eu não sei bem o que significa, deve ser algum termo administrativo, hoje em dia, mas ele acredita que fica muito na teoria. Ele acha que a gente vive numa era de infoxicidade, na qual muitas pessoas buscam conhecimento, mas poucos conseguem aplicar. Muito bom. Como é que é o nome dele? É o Paulo Roberto. Paulo Roberto, parabéns por sua pergunta. Muito boa e mostrou, não sei aí a sua idade, a tua experiência, mas mostrou que você conhece. A gente fala hoje em hard skill e soft skill. Soft skill são as competências comportamentais. Hard são aqueles conhecimentos práticos, tá bom? Se depois você quiser falar mais sobre isso, eu vou falar mais um pouco, manda e-mail para mim que eu gostei, cara. Agora, essa questão de desenvolver também, como é que eu desenvolvi? Não se iluda. Eu passei a vida inteira buscando conhecimento, como eu coloquei no slide lá, né? Fui para tribos de índio, eu fui fazer pós-graduação, e eu sempre tinha áreas que eu precisava desenvolver, competências. Eu tinha algumas que eram âncora de carreira e que alavancaram a minha carreira. Por exemplo, eu gostava muito de ler, sempre gostei muito, gostava de falar, como eu estou fazendo aqui. Eu falei, opa, essa é uma competência que eu preciso investir nela. E ela me levou para a Universidade Corporativa do Banco do Brasil e a Correio Brasil. Me levou à gerência geral, mas eu carreguei, algumas áreas de incompetência que me deram muito trabalho. Muito trabalho, assim, incompetência entre aspas, eu precisava desenvolver. A sua pergunta é muito boa. Eu costumo brincar, viu? Eu vou dar uma nota para você para essa pergunta. De 0 a 10, eu vou te dar 12, porque foi uma pergunta bem legal, bem interessante. Não se iluda. Como em todo lugar, você vai ver muitas pessoas falando um monte de coisa. Hoje tem um universo de informação muito grande. Se você não for seletivo, focado e buscar, lembra do chá? Sede de conhecimento. Hoje tem um volume enorme. Esse momento mesmo que a gente está junto aqui, ó, é de transferência de conhecimento, de troca. H é habilidade. Isso é de cada um, cara. Se você não tiver vontade para se transformar, a gente vai ficar exatamente como a gente está. A minha sugestão, se você me permite, esquece o que está acontecendo no mercado e volta o foco para você. O que você pode fazer para ser cada vez melhor, procura focar onde você precisa desenvolver, tá bom? Eu gosto de falar, essa sua pergunta ela é muito boa e, eventualmente, é recorrente, por quem tem experiência, traz isso para cima da mesa. Se você não fizesse, eu ia colocar essa pergunta na mesa, para fechar. O Gandhi, Mahatma Gandhi, sabe o que ele falava? Se você quer transformar o mundo, comece por você mesmo. Então, assim, ajusta o foco para cima de você, faz o plano de ação, cara. Que eu puder, eu te ajudo, tá bom? Com o maior prazer. Dentro das limitações ali, tá bom? E, bem legal. Show de bola. Próxima pergunta? Professor, agora é uma pergunta minha, Tamires mesmo. Muito se fala mesmo em a gente ser líder, ter características de líder e tal. Mas, no entanto, a gente percebe que no mundo são muito mais liderados do que líderes. Concorda? Há algum problema se a gente se contentar em ser liderado? Porque, assim, afinal, a gente tem que saber ser liderado também, né? Muito bom, muito bom. Ó, vocês têm que... Eu estou gostando de ver essas perguntas, sabe por quê? Eu vou tocar num assunto que vocês não vão ouvir em sala de aula.
porque é tratado no topo das organizações. No sistema piramidal que nós temos hoje, porque tem outras experiências de sistemas planos de gestão de equipes, com poucos líderes, onde as equipes são autogerenciáveis. É outro assunto, seria aí o foco de uma aula. Não tem problema nenhum se você optar por ser bem um integrante de equipe e não se tornar um líder. Deixa eu diferenciar. Se a pessoa quer ser um líder, ela pode ter habilidades desde que nasceu, acontece isso, mas a psicologia hoje fala e aceita que a maior parte das pessoas pode desenvolver as habilidades. Eu tratei de algumas aqui. Agora, o topo das organizações vai ficando cada vez mais limitado mesmo, é piramidal, não tem problema nenhum. Aliás, precisa muito de bons integrantes de equipes. Se você for um excelente... eu encontrei muitas pessoas, muitas mulheres, por exemplo, né, sem uma posição misógina aí, que tinham filhos e que não queriam exercer cargos de liderança ou de gestão no banco, porque elas tinham família que queriam cuidar. Outras não. Queriam ser líder, queriam cuidar da família, entravam naquela zona do estresse delas. Tranquilo. Aí eu entendia perfeitamente. Desenvolve a habilidade, respeita a equipe, procura gerar resultado e fica na zona ali. A sua pergunta é tão interessante, e por que ela não é tão tratada? Porque, assim, o topo da organização, da necessidade de líderes, é bem menor do que a base. A tua pergunta, ela é sociológica, viu? Muito legal, muito bom. Você é casada? Eu sou e tenho um filho pequeno, então, conforme o senhor disse, que o pessoal, as mulheres lá do banco, colocavam mais a questão pessoal, a questão familiar, como o lugar onde a gente mais quer ter sucesso, né? Acima de todas as outras questões, inclusive profissional. Não que o profissional não seja importante, né? Mas aí eu me encaixaria entre elas. Você sabe que eu ia fazer uma brincadeira com você? Se eu conversasse mais 10 minutos, eu falava a tua religião e o bairro que você mora. Porque, pela tua pergunta, eu imaginei, mas faz parte, você poderia ter se colocado no seu próprio lugar, ou no lugar de alguma pessoa que você conhece, mas fique tranquila, seja um excelente profissional no que você faz, tá bom? Bacana, isso aí. Professor, pelo que eu verifiquei aqui, não há mais perguntas, mas, conforme o senhor disse que gosta de feedbacks, tem muitos aqui, e graças a Deus, todos muito positivos. Eu vou ler para o senhor, tá ok? Tá bom. O Iago Lira disse que foi uma das melhores palestras dos 2 dias que ele assistiu, que ele gostou demais, amou muito. Okay. A Luciene Ferreira agradeceu muito o senhor pela interação e pela excelente palestra. A Claudiana Silva parabenizou o senhor pela palestra e agradeceu por compartilhar suas vivências e experiências profissionais conosco. A Simone Aparecida também agradeceu muito o senhor. A Beatriz Fernandes disse que, assim como outro colega também achou, foi uma das melhores palestras que ela participou nesses 2 dias e parabenizou o senhor. Deixa eu ver se tem mais. O Pedro Tomás também agradeceu pela excelente aula. Disse que já se inscreveu no canal do senhor, inclusive. Legal. Então, foi uma palestra muito boa mesmo. O senhor trouxe temas muito relevantes, muito interessantes. Gostaria de agradecer também a participação tanto das pessoas que escreveram pelo chat, quanto ao Pedro Tomás, o Iago Lira e a Luciene, que participaram aí pelo áudio. E agradecer também ao senhor por esse momento de conhecimento, de interação, foi muito bacana. Agora eu passo a palavra aí para a Michele. Professor Deodato, foi um prazer te conhecer, foi uma palestra leve, foi uma tarde gostosa, né, onde a gente nem sentiu o tempo passar. Parabéns aí, obrigada por apoiar o Instituto aí nessa ação. Espero que a gente possa se reencontrar aí nos outros anos, nas outras ações. E muito obrigado mesmo. E agradeço a todo mundo que participou aí conosco dessa tarde. E um abraço a todos. Ok, eu que agradeço. Foi
é um privilégio poder contribuir, poder dividir um pouquinho da... Eu chamo de caixa laranja. Os aviões têm a caixa preta, que só é aberta em caso de acidente. Eu chamo tudo que eu fui adquirindo ao longo dos anos aí, pela vida fora, eu chamo de caixa laranja. Eu fui jogando lá dentro o conhecimento que eu fui aprendendo, sempre a gente vai aprendendo, e a gente abre a caixa laranja. Então, eu agradeço pelo privilégio de ter sido convidado, e sempre que precisarem, eu estou à disposição. O pessoal sabe que o meu contato aí, da minha empresa, os 2 contatos são a Thaís e a Cássia. Fiquem à vontade. Precisando, eu tento encaixar na minha agenda aqui com o maior prazer. Muito obrigado a todos aí. Quem quiser seguir o canal aí, vocês duas também, viu? Podem seguir o canal, que vai ser um prazer. Obrigada, professor. Boa tarde para todos. Boa tarde. Tchau.